Falo para completar sobre o Flamengo, faturando com um ex-jogador formado no clube e agora atleta do Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações. Bora contar aqui de Maria, que já foi alvo de vários clubes de futebol no Brasil, avançou na renovação do seu contrato com o Benfica, o vínculo se encerra em junho, as partes já acertaram em relação a salário. Resta agora o tempo de contrato de Maria, pede 2 anos, o Benfica oferece mais um. Arbitragem muito criticada nessa primeira rodada do Brasileirão. O Igor Leite com o like 166, Flamengo sempre complicando jogos fáceis. Segundo jogo com um jogador a mais e tomando sufoco novamente. Já havia acontecido contra o Milionários também, né? Que o Flamengo consegue tomar um gol mesmo com um a mais. O Cleiton Silva, o Átila Zapata, tá difícil torcer para esse time que não jogou nada, sofreu para ganhar do Atlético Goianiense. O Átila tá bravo, é rubro-negro. Quero falar agora sobre o Flamengo, que marcou para o dia 29 de abril uma reunião com o Conselho Deliberativo. A ideia é que os homens do Conselho aprovem o novo contrato entre o clube e a Adidas. A fornecedora de material esportivo do Fla, que tem contrato até 2025, chegou a um acordo com o departamento de marketing, aprovado pelo presidente Rodolfo Landim, para a extensão desse vínculo até dezembro de 2029. Em troca, o Flamengo garante uma série de melhorias nesse contrato. O valor mínimo salta de 25 milhões de reais para 44 milhões de reais. Há também um crescimento nos royalties, que é aquele percentual em cima de cada produto vendido. Dessa maneira, o Flamengo está convencido de que vai ser capaz de faturar mais do que os 69 milhões de reais de média por temporada. Vale a lembrança de que o Fla teve ofertas maiores, a Legeia, empresa italiana, pequena, que ainda tem clubes de pouca expressão e relevância, chegou a oferecer 100 milhões de reais por temporada para o Fla. Rubro-negro preferiu não correr riscos e renovou o contrato com a Adidas. Só para completar sobre o rubro-negro, nessa reunião do dia 29 também será votada a aprovação das contas do balanço de 2023. Hora de falar sobre Hugo Moura, novo reforço do Vasco. Ele já desembarcou na noite dessa segunda-feira no Rio de Janeiro e falou como atleta cruz-maltino, mas não é sobre isso que eu quero tratar nesse vídeo. Queria contar que a rivalidade histórica entre Flamengo e Vasco, que se tornou ainda mais acentuada nos últimos meses, especialmente por causa do Maracanã, apesar de todo esse contexto, dá para dizer que o Flamengo está embolsando uma grana com o cruz-maltino. É que a compra do Hugo Moura vai garantir cerca de 5 milhões e meio de reais ao Flamengo, só para lembrar o caso. O jogador havia sido contratado pelo Atlético Paranaense alguns anos atrás do Flamengo, 50% dos direitos econômicos por 6 milhões e 600 mil reais. O Vasco está adquirindo 100% dos direitos, pagando 11 milhões de reais. O Flamengo tem metade, a outra metade pertence ao Atlético Paranaense, ou seja, dos 11 milhões, 5,5 serão destinados ao Fla, que vai totalizar cerca de 12 milhões de reais com as negociações para o Atlético e agora para o Vasco do Hugo Moura. É bem verdade que o Flamengo deixa de ter qualquer percentual de olho numa venda futura. Volante de 26 anos de idade, que vai mais do que dobrar o seu salário na comparação com os tempos do Furacão. Falei sobre a entrevista no aeroporto, certo? Ele disse o seguinte, abre aspas, fiz minha base toda no Flamengo, mas sou profissional. O que passou, passou. Tenho a cabeça boa para jogar no Vasco. Só para completar um noticiário em relação ao Flamengo, Matias Vinha, que sofreu uma concussão, uma batida forte na cabeça durante a estreia do Flamengo contra o Atlético Goianiense no Brasileirão, já está melhor, mas não foi relacionado para a partida contra o São Paulo nessa quarta-feira. Vídeo com informações do Flamengo e no vídeo de agora, dessa segunda-feira, vamos falar do Flamengo que se prepara para pegar o São Paulo na quarta-feira, jogo importantíssimo no Campeonato Brasileiro. Importante por quê? Porque o Flamengo tem que começar a fazer pontos agora, criar uma gordura agora. Porque depois, quando chegar a Copa América, sabe-se lá como será a atuação do Flamengo diante de muitos desfalques com jogadores que serão convocados para as suas respectivas seleções. No vídeo de agora vamos falar do seguinte, Vasco está dando dinheiro ao Flamengo, como assim? Já vou adiantar o valor, cerca de 5 milhões de reais. Mas por quê? Eu vou explicar já já. Tem também informações exclusivas do novo contrato do Flamengo com a Adidas. É isso mesmo, você que imaginava ver uma troca na fornecedora de material esportivo, esquece. Vai ter renovação de contrato, a Nike não vai voltar, a Puma não vai chegar,
vai ser a Adidas. E a gente vai trazer os novos valores desse acordo entre Flamengo e Adidas. E tem uma novidade muito bacana para vocês, torcedores, envolvendo esse contrato. E também vamos atualizar a situação do Vinha, jogador que deixou o jogo contra o Atlético Goianiense após sofrer uma pancada muito forte na cabeça, inclusive foi até para o hospital para poder fazer exames. Nós vamos atualizar a situação clínica desse atleta. Será que joga contra o São Paulo? Terá condições de jogo? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas já vou começar falando desse assunto do Vasco dando dinheiro ao Flamengo. Dando entre aspas, pessoal, para vocês entenderem. Hugo Moura, volante cria do Flamengo, vocês vão se recordar dele, foi para o Atlético Paranaense. Primeiro por empréstimo e depois o Atlético Paranaense comprou o Hugo Moura junto ao Flamengo. Isso lá em 2022, o Atlético Paranaense exerceu a cláusula de opção de compra e comprou 50% dos direitos econômicos do atleta junto ao Flamengo por 6,6 milhões de reais. Beleza, o Flamengo continuou com 50%. O tempo passou, e nos últimos dias nós trouxemos a informação em primeira mão que o Atlético Paranaense vendeu o Hugo Moura ao Vasco. E aí que está o grande lance. O Vasco comprou 100% dos direitos econômicos do Hugo Moura por 10 milhões de reais. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Como o Flamengo ainda era dono de 50% e o Atlético Paranaense 50%, o que vai acontecer? O Atlético Paranaense recebe 5 milhões, o Flamengo vai receber 5 milhões. Ou seja, em 2 anos, o Flamengo vai receber pelo Hugo Moura quase 12 milhões de reais. Primeiro, pelos 6,6 milhões de reais, naqueles 50% vendidos ao Atlético Paranaense, e agora o Vasco comprando 100% do atleta e pingando um dinheiro na conta do Flamengo. Isso, gente, assim, e aí vamos recordar aquilo que o John, acho que é John, né? O Josh, dono da 77, um dos donos da 77, quando comprou a SAF do Vasco, 70% da SAF do Vasco, disse que a discrepância entre Vasco e Flamengo iria acabar, era questão de tempo. Essa negociação, inclusive, só mostra que a distância entre Flamengo e Vasco ainda é abissal. Estamos falando de um jogador, Hugo Moura, que está sendo contratado pelo Vasco da Gama com status para chegar para jogar, com status titular, sendo que hoje o Hugo Moura, com todo respeito ao futebol do Hugo Moura, mas hoje ele não tem vaga nem no terceiro time do Flamengo. Então, esse tipo de negociação só mostra que o Vasco está ainda muito longe do Flamengo e arrisco a dizer que está mais longe ainda, desde quando aquela declaração do Josh, porque o Vasco não consegue evoluir, nem dentro e nem fora de campo. Dito isso, vamos para as informações agora envolvendo a Adidas e o Flamengo. Pois é, nós trouxemos aí mais cedo nas outras redes sociais, no Twitter, @VNCasagrande, no Instagram também, @VNCasagrande, e agora no TikTok também, @VNCasagrande7. O Conselho Deliberativo do Flamengo convocou reunião para o dia 29 de abril para votar a renovação de contrato do Flamengo com a Adidas, fornecedora de material esportivo do clube. Beleza. Lá não mencionei detalhes, fui apurar os detalhes e agora nós vamos trazer aqui em primeira mão para vocês. Primeiro, vamos lá. O contrato será válido do dia 1º de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2029. Retroativo, janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2029, ou seja, 6 anos de contrato. Qual o bom disso? Que aí vocês, ainda bem que tem o Vene Casagrande para te alertar sobre isso. Antes o contrato era de maio de um ano até abril. Agora vai ser de janeiro a dezembro. O que isso tem a ver, Vene? É bem melhor, porque vence junto com o término da temporada. Antes o contrato acabava no primeiro semestre da temporada, em abril. Agora não, vai acabar em dezembro, junto com o término da temporada de 2029. Isso é bom por quê? Porque isso dá, como digamos assim, uma liberdade ao Flamengo e tempo para poder negociar a renovação. Não precisa ter pressa, tendo em vista que está no começo de uma temporada.
E é muito feio você ficar sem uma empresa de material esportivo durante a temporada. Ao término da temporada, você tem tempo hábil para negociar uma renovação ou até mesmo a chegada de uma outra empresa. Números desse novo contrato. Vamos lá, galera. O retainer. O que é retainer, Venê? Eu perguntei para a pessoa aqui porque eu também não sabia. Desculpa a ignorância. Mas eu tenho que perguntar para trazer aqui para vocês. Eu perguntei para a pessoa, desculpa a ignorância, o que é retainer? A pessoa respondeu, é a taxa que se paga pela exclusividade da Adidas com o Flamengo. Beleza. A taxa de retainer, a taxa de exclusividade, passou a ser 13 milhões de reais, pagos em 2 parcelas, em 10 de janeiro e 10 de março. A garantia mínima, ou seja, o valor mínimo que o Flamengo vai receber com a Adidas por ano no contrato, passa a ser 44 milhões de reais. Antes era 25. E esse valor de 44 milhões de reais serão pagos em parcelas em 10 de fevereiro, 10 de maio e 10 de agosto. 3 parcelas. Além desse valor de 44 mínimo, o Flamengo vai receber um valor mínimo para ações de marketing de 2 milhões de reais. E uma novidade no novo contrato do Flamengo com a Adidas, que vai até 2029, sendo aprovado no Conselho Deliberativo, envolve o futebol feminino. Palmas! A empresa dará um bônus ao Flamengo através do desempenho da equipe. Por exemplo, na Libertadores, no Campeonato Feminino, o Rubro Negro recebe premiação da Adidas para todas as fases das competições que a equipe for passando, e o valor vai aumentando. E, em caso de título, ganha mais 500 mil reais. Nas outras competições que o futebol feminino disputar, tem premiação também da Adidas para o Flamengo, mas apenas em caso de título. No futebol masculino, já tinha essas premiações por desempenho. E agora, Flamengo e Adidas também vão valorizar o futebol feminino. No futebol masculino, só para vocês terem noção, em caso de título do Brasileirão, 5 milhões e 500 mil reais. Em caso de título da Libertadores da América, 4 milhões de reais. Então, é um contrato, digamos assim, milionário, um contrato maravilhoso que o Flamengo acertou com a Adidas, essa renovação de contrato. Óbvio, depende da aprovação do Conselho Deliberativo, mas, gente, sejamos francos, será aprovado, porque é um baita contrato. Dificilmente uma outra empresa iria pagar isso ao Flamengo. Fora a taxa de royalty, tem muita coisa envolvida no contrato. Isso aqui são os detalhes principais, digamos assim. Os detalhes que mais chamam a atenção, pelo menos nesse primeiro momento. Eu, tendo mais informações, obviamente vou trazer aqui para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no Flamengo. E para finalizar nosso vídeo, uma atualização sobre a situação clínica do Vinha. E a notícia boa, tá? O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Vinha se reapresentou melhor hoje, lá no Ninho do Urubu, e segue em observação pelo Departamento Médico Rubro-Negro. O lateral retomará as atividades de forma gradual no decorrer dos próximos dias. Isso quer dizer que, contra o São Paulo na quarta-feira, está fora. Venei contra o Palmeiras no final de semana. Dúvida, né? Porque se o Flamengo diz que ele vai retornar de forma gradual no decorrer dos próximos dias, é dúvida para o jogo contra o Palmeiras. Mas pelo menos tem um lado bom, que é o lado humano, galera. A saúde do Vinha. Isso é o principal. E é por isso que temos que agradecer, enfim, se você é católico ou não, religioso ou não, eu falo agradecer a Deus aqui, porque eu acho que foi uma cena muito forte, cara, do Vinha. Eu fiquei extremamente preocupado. Você via que ele estava, sabe, em outro planeta ali. Parecia que ele não estava ali. Mas, graças a Deus, aconteceu dos males o menor, digamos assim. Espero que ele volte o mais rápido possível aos gramados. E por falar em voltar, quem voltou foi o Gerson. A gente pôde ver, entrou em campo depois de 2 meses sem atuar. Ainda bem, tá de volta. E é o que eu falo, é sempre o lado humano, a saúde do atleta. Esse é o principal no primeiro momento. Depois a gente pensa ali no futebol. Que o Gerson continue voando dentro de campo, que o Vinha volte ainda melhor para atuar com a camisa do Flamengo. Valeu, galera! Um beijo para vocês,
Forte abraço, uma ótima semana, tamo junto. Tá aí, né, rapaziada? Ficamos aí com o nosso giro de notícias do Flamengo, informações essas exclusivas traga pelo jornalista Jorge Dincola e também com o jornalista Vini Casagrande, que trouxe informações de bastidores e mercado e finanças aí pra gente em relação ao Flamengo. Também tem um falar aí que o Vasco da Gama contratou Hugo Moura, ex-base aí do Flamengo, e entra 12 milhões aí para o Mengão. Saiu o Flamengo dando um dinheirinho pro Vasco, não cansa deles apanhar da gente e ainda estão dando um dinheirinho pra gente aí, como de costume. O Flamengo só agradece aí, enchendo o bolso com 12 milhões de reais. Rapaziada, você gostou dessas notícias de hoje? Deixe aí no comentário abaixo aí a sua opinião e a sua satisfação ou a sua indignação com o vídeo postado. Valeu? Quem não foi inscrito no canal e ficou até agora, dá aquela moral pra gente aí de se inscrever no canal. Deixe seu like aí também nesse vídeo e ative o sininho de notificação. Valeu? Tô ficando por aqui, um grande abraço no coração. Tchau, tchau, fui.